episódios que a Bíblia nos mostra, Pedro era um homem sanguíneo, muito impossível, né? E quando ele caminhou com Jesus, né, ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus, né, ele teve a oportunidade de estar presente na prisão de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus. Mas quando Jesus ele ressuscitou, que ele subiu aos céus, né, que ele deixou conosco o Espírito Santo, Pedro então ele teve a consciência dessa presença. A consciência de que ele não iria mais caminhar com Jesus em corpo presente, mas ele iria caminhar com Jesus com uma presença constante e com uma presença real, uma presença que ele próprio estava carregando. Não significava mais, naquela fase, naquela estação, de caminhar lado a lado com Jesus em corpo presente, mas ele agora se tornava um recipiente dessa presença, ele se tornava o tabernáculo dessa presença, onde através dele essa presença iria se manifestar. Então o entendimento de Pedro foi tão profundo a respeito disso, que nós vemos ali em Atos 2, na manifestação, né, no episódio de Pentecostes, quando Pedro pregou, cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, eu imagino tanto que a presença, a consciência da presença, a manifestação da presença estava real e estava latente na vida de Pedro depois da morte e ressurreição de Jesus. Né? E é a respeito dessa consciência, dessa presença que nós carregamos, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Se nós formos ver ali mais para baixo, em Atos 5, 15 e 16, que é o que nós vamos ler agora, Pedro ele teve uma revelação, uma consciência tão profunda dessa presença, que a Bíblia fala que até a sombra dele, aonde ele passava, que a sombra dele pegava, a sombra dele curava. Né? Pedro então começou a realizar milagres, prodígios, ele curava enfermos, ele expulsava demônios. Né? Então Pedro ele teve uma real consciência da presença que ele carregava. O temperamento dele não mudou, continuou sanguíneo, só que com a consciência dessa presença, ele se tornou e se tornava cada vez mais um homem mais maduro, um homem mais consciente, né? Um homem menos impulsivo, um homem menos carregado pelas suas emoções, motivado pelas suas emoções e pelos seus temperamentos, né? A consciência da presença, né, e esse relacionamento que nós desenvolvemos com Jesus através dessa consciência, né, nos torna pessoas mais suscetíveis e vulneráveis às ações do Espírito Santo e menos suscetíveis e vulneráveis às ações do nosso temperamento, da nossa alma. Né? Então, quando nós temos essa consciência da presença, tudo em nós começa a ser tratado. Tudo em nós começa a ser diferente, as nossas ações começam a ganhar uma abrangência maior no quesito ação do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo e mover do Espírito Santo. Né? Nós não podemos tratar a presença de Deus como algo estranho ou falar de Deus na terceira pessoa. Por quê? Porque Deus, ele é uma presença, é uma pessoa, Deus é o próprio Espírito Santo que habita em nós e ele está conosco todos os dias. Essa presença, estar sempre presente nas nossas vidas, todos os dias. Gostaria que onde você estivesse, você repetisse aí na sua mente. Se você puder falar audivelmente, fala aí. Deus está comigo todos os dias. É uma presença presente todos os dias, né? Devemos chorar, rir, conversar com Ele, dialogar com Ele, ter uma comunhão com Ele. Nós precisamos ter essa consciência, né? Como eu falei na live passada, Ele está conosco em todos os momentos, todos os dias. Em nós e através de nós, do nosso lado, no caminhar, no deitar, né? Quando nós choramos, quando nós sorrimos, quando nós conversamos. Então a gente precisa desenvolver essa comunhão dessa presença de Jesus, né? Nas nossas vidas. Reconhecer a sua presença constante. Quando temos a consciência da presença de Deus nas nossas vidas, e desenvolvemos uma vida de oração, tudo se torna uma conversa contínua com Ele. Né? A gente deixa de sair daquele lugar de oração, cheio
de princípios humanos, né? Cheio de dogmas, né? Cheio de uma tradição que precisa ser cumprida, né? Ó, meu Senhor, meu Deus, poderoso Deus, soberano Deus, eterno Pai, tu que estalás no céu, assentada acima do trono, isso tudo é uma verdade? Sim, é uma verdade. Mas nós precisamos entender que quando nós temos a consciência dessa presença, nós falamos assim, Abba, Pai. Ah, Senhor, que estás aqui comigo, Deus. Vamos ter uma conversa, vamos conversar, lavando a sua vasilha, fazendo a sua tarefa cotidiana, indo para o seu trabalho, deitado na sua cama, deitado no seu sofá, sentado. Você entende que ele está ali, que você pode conversar, dialogar com ele. Que você vai falar, ele vai te ouvir e ele vai falar e você também vai ouvir. Precisamos cultivar a consciência dessa presença. A consciência da presença nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus. Então, quando eu sei que eu estou vivendo a vontade do Senhor, quando eu tenho a consciência dessa presença, entendendo que Jesus está comigo todos os dias, em todos os momentos, então tudo que eu faço, tudo que eu desenvolvo, precisa ser e entender que Ele está comigo. Então, quando eu tenho essa consciência, a vontade dele começa a se cumprir na minha vida. Porque eu tenho uma consciência que não é mais um simples dia, mas é um dia com Jesus. Não é mais uma simples manhã, mas é uma manhã com Jesus. Uma manhã com o nosso Salvador, uma noite com o nosso Salvador. Busque essa presença. Busque a consciência dessa presença. Quando temos a consciência da presença, o impossível se torna possível. Quando temos a consciência da presença, ele nos capacita a sermos canais do sobrenatural no nosso dia, no nosso ordinário. Né? Vamos ler aqui comigo, quero ler com vocês rapidamente. Atos 5,15 diz assim, ó. De modo que eles levavam os enfermos nas ruas e os colocavam entre as ruas, as paredes das ruas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Veio também uma multidão das cidades circunvizinhas de Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eles eram curados. Toma um chazinho aqui para limpar a voz, né? Todos eles eram curados através da sombra de Pedro. Então Pedro, ao caminhar, pensa se tinha alguma coisa mais normal do que caminhar pelas ruas de Jerusalém. Ele saía, acordava, ele iria caminhar, iria dar passos. Quantos passos por dia você dá? É muito normal a gente caminhar. Então, no normal de Pedro, no cotidiano de Pedro, o sobrenatural se manifestava. Por quê? Porque ele tinha a consciência dessa presença. Então, quer dizer que se você tiver a consciência dessa presença, de quem você carrega, quem está com você, o seu cotidiano se torna extraordinário. O seu normal se torna extraordinário. O impossível se torna impossível. O sobrenatural de Deus pode se fazer real na sua vida quando você tem a consciência de quem está com você, de quem você carrega. E essa consciência, ela se torna cada vez mais latente, cada vez mais possível, quando a nossa comunhão com o Senhor, ela se torna diária. Então, nós precisamos entender que existe uma consciência de uma presença real, mas essa presença vai se tornar real cada vez mais que nós aprofundarmos a nossa comunhão com o nosso amado Jesus, através do Espírito Santo que Jesus deixou e que habita em nós, né? E uma das formas que o inimigo, ele tenta tirar essa comunhão das nossas vidas, ele tenta roubar essa comunhão, atacando a visão que nós temos referente a Deus. Ele ataca diretamente a visão. Porque muitas vezes nós carregamos culpas, nós carregamos condenação, nós carregamos condenações próprias, culpas próprias que nos impedem de ter esse relacionamento com o Senhor. Eu estava ontem preparando esse devocional para nós, essa palavra, e assim que eu terminei,
esse devocional, eu ouvi a Laura Solgueles falando algo exatamente do que nós vamos falar aqui agora. Eu até depois eu vim aqui, anotei algumas coisas que o Senhor falou, mas foi um vídeo curto, mas foi um vídeo tão profundo e bateu assim, ó, tão de frente, encaixou tanto com o que o Senhor já tinha falado a mim, né? E veio assim, trouxe um complemento, uma abrangência tão boa, tão gostosa, que eu falei, nossa, é sobre isso. Aí eu corri aqui depois, notei mais algumas coisas, porque é sobre isso, sabe? É sobre, às vezes, nós termos uma visão errada de Deus, aonde Deus está ali com um cajado pronto a atacar a nossa cabeça, um cajado pronto a nos encostar na parede e a julgar, e a gente carrega uma culpa tão grande, tão profunda, que parece que a gente só é capaz de enxergar essa presença e entender essa presença depois que a gente cumprir todo um rito, todo um cerimonial de arrependimento, como se nós fossemos dignos dessa presença, dignos do perdão e dignos dessa consciência da presença. Né? Só que nada que nós fizermos, nós iremos ser dignos. Né? É através realmente do que Jesus fez por nós que nós podemos ter livre acesso a essa presença e carregar essa consciência da presença, né? E quando nós entendemos que falar com Jesus não estar condicionado a nós sermos bons ou não, a nós sermos pecadores ou santos, a nós sermos excepcionais ou não, mas estar condicionado a um lugar que Jesus já deu acesso a nós, mesmo sendo pecadores, não porque somos bons, mas por intermédio dele. Quando nós temos essa consciência, a gente para, a gente sai desse âmbito da culpa que nós carregamos, desse aprisionamento que nós carregamos e passamos a entender que nós temos um canal, um livre acesso. E essa consciência pode ser mudada, essa consciência pode ser transformada e a revelação de quem Jesus é pode ser real nas nossas vidas, né? É mais ou menos quando nós, né? Eu gostei muito de um exemplo que ela deu lá e vou usar aqui com vocês. Quando nós chateamos uma pessoa, às vezes a gente evita essa pessoa, né? A gente sabe que a gente fez alguma coisa, a gente pisou na bola, né? Pisou na faixa preta. E aí, de repente, a gente vê aquela pessoa, a gente desvia a rua, desvia o olhar. Se a gente vai para um lugar, a gente sabe que aquela pessoa tá ali, a gente não quer ir mais. Então, a gente começa a evitar aquela pessoa, porque a gente sabe que aborreceu aquela pessoa. Né? Então, a gente carrega uma culpa por ações, atos que a gente teve, ações que a gente teve. E ali a gente é impedido por nós mesmos de estar na presença daquela pessoa, de desfrutar da presença daquela pessoa. E aí a gente faz uma transferência de sentimento para Jesus, para Deus, quando a gente comete algum erro, quando a gente pisa na faixa preta, quando a gente dá uma bola fora. É como se a gente quisesse evitar essa presença de Jesus, essa presença de Deus, para nós não sermos julgados, para nós não contemplarmos o olhar, né, de julgamento, e nós carregamos essa culpa e esse aprisionamento e nós evitamos essa presença. É como se fosse isso, né? Só que através de Jesus, através da substituição que ele fez por nós, Jesus, no nosso lugar, carregou toda a culpa, toda a punição por nossas transgressões. Assim, nós temos paz com ele. Através da fé, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Então, nós não precisamos mais carregar essa culpa e evitar essa presença. Nós precisamos entender que a culpa, ele já carregou. Que as nossas transgressões ele já carregou e que através dele nós temos paz com Deus. Através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. E esse entendimento pode ser real. Então eu gostaria que você tirasse de cima de você toda culpa, todo aprisionamento, todo pensamento de que você aborreceu ao Senhor e você desfrutar dessa presença e estar condicionado a isso. Não! Jesus já carregou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa punição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando Jesus ressuscitou, ele deixou um igual a ele, que é o Espírito Santo que habita em nós e que essa presença vai se revelar através de nós. Então, quando você entende isso, opa, peraí,
Eu posso abrir mão da culpa, eu posso abrir mão desse aprisionamento. Não é sobre o que eu faço, não é por mérito, não é por desempenho, não é por eu ser muito bom. Eu não preciso ser muito bom, não preciso nem ser bom, não preciso nem ser nada, porque Jesus já fez tudo para que eu tivesse esse acesso a essa presença e essa consciência dessa presença. Olha para você ver, Pedro, ele continuou sendo sanguíneo, né? Se nós lermos ali mais para frente alguns episódios que acontece, Pedro, em um certo momento, ele queria impor a cultura judaica aos gentios, de uma tal forma que Paulo se zanga com ele. Paulo fica nervoso com ele, dá uma imprensada nele, o clima pesa ali entre ele e Paulo, né? Porque Paulo falou assim, Pedro, pelo amor de Deus, não é para fazer isso. Os gentios são gentios, os judeus são judeus. Não te compete impor a cultura judaica para os gentios. Jesus já veio, né? Já morreu, já ressuscitou para que eles fossem livres. Né? O que Deus exige dele é muito mais do que a cultura judaica, né? Então, naquele momento ali, Pedro, né, pisa na bola, é chamado a atenção, e ele é muito impossível, ele continua sendo impossível, mas ele continua tendo a consciência da presença. Ele não se aborrece com Pedro, não vira casaca e fala, também não quero pregar mais não. Pedro chamou minha atenção, não quero pregar também mais não. Pelo contrário, ele continua, né, o seu ministério apostólico, ele continua fazendo aquilo que Jesus determinou que ele fizesse. Né? Pedro, ele tem uma consciência que através dele agora o Espírito Santo de Deus iria operar, e ele continuou fazendo. Sabe, muitas vezes, por nós sermos chamados a atenção, alguém chama a nossa atenção, né? Uma autoridade chama a nossa atenção, a gente fica cabisbaixo, nossa, se cobrando, poxa, né? Nossa, poderia ter feito assim, poderia ter feito aquilo, e a gente coloca um peso em cima da gente mesmo. Às vezes a gente não entende que aquele chamar de atenção é para que os nossos olhos se abram, o nosso entendimento se expanda e a maturidade chegue. Né? E aí a gente carrega uma culpa, e aí a gente nos impede a nós mesmos de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Né? Por um pesar, por uma cobrança extrema e excessiva. Às vezes você se cobra demais, uma perfeição que você nunca vai atingir dessa forma que você se cobra. E você espera estar pronto, estar tão perfeito para cumprir o propósito e ter a consciência dessa presença. Não, a presença ela é real. A presença ela é restauradora, a presença ela é perdoadora, a presença ela te capacita, a presença te coloca em um nível, um patamar que só Ele pode colocar. Através do que Ele fez, não através do que você faz, não através da sua eloquência, do quão bom você é. Então a pessoa mais simples, às vezes a pessoa não sabe nem ler. Não sabe nem ler, não tem acesso à internet, às ministrações que a gente tem, não tem acesso ao estudo que a gente tem, mas a pessoa, através de Cristo, através de Jesus, através de uma obra redentora, sabe, ela tem a consciência dessa presença, que é algo assim, sobrenatural que acontece na mente, no coração da pessoa, e por mais que a pessoa seja simples nesse quesito de conhecimento, ela pode ter a revelação da presença e ela pode fazer milagres e prodígios. Quando Jesus falou que em nome dele nós faríamos coisas maiores do que ele fez, significava que nós precisaríamos ter a consciência da presença. Sabe, não é simplesmente querer curar enfermos, não é simplesmente querer curar, ressuscitar mortos, fazer milagres, expulsar demônio. Não é sobre o ato, mas é sobre a consciência do que você carrega. E do que você pode fazer, não por você, mas pela operação do Espírito Santo através de você. Então não se sinta pequeno, não se sinta menosprezado, não se sinta a última Coca-Cola do deserto para realizar alguma coisa, não se sinta um improvável ao ponto de não fazer nada. Não, se sinta filho e filha, se sinta uma pessoa que tem a consciência de quem você carrega, quem está do seu lado e quem está com você. No seu normal, no seu cotidiano, você pode sim experimentar o extraordinário, aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na rua, na empresa, na faculdade, aonde você está, na sua família, na igreja. Não espere um púlpito para você realizar a obra de Deus. Não, realize a obra de Deus no seu cotidiano, no seu normal. Sabe, Pedro caminhava pelas ruas normal e a sombra dele curava.
Então caminhe normal, tenha consciência da presença, que Ele está presente no seu normal, no seu cotidiano, e que o impossível se torna real. E que o extraordinário se torna real nas suas vidas, em o nome de Jesus. Sabe, a gente precisa ter essa consciência dessa presença. Fazer com que a culpa pare de consumir a nós mesmos e entender que Ele já levou sobre si essa culpa e que agora nós temos paz com Deus. Sabe, quando nós temos essa consciência da presença, o Senhor se revela um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que perdoa, um Deus que nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, um Deus que nos deu livre acesso, um Deus que nos faz filho, que cura nossa paternidade biológica que foi trincada, que foi quebrada, e nos revela uma paternidade totalmente perfeita e sadia, curando os nossos traumas, tirando a culpa, tira o sentimento de opressão, de depressão. Sabe, Jesus é tudo que nós precisamos. Tudo de Deus habita em nós. E tudo que nós precisamos já habita em nós. Então você precisa olhar para você mesmo. Não no âmbito de olhar para você, de extrair algo bom de você, mas de olhar para você e enxergar e achar Cristo habitando em você. O Espírito Santo habitando em você. Então tudo de Deus está em você. Tudo de bom que você precisa está em você. Ele está ali com você. Então olhe para dentro de você. Ache Cristo. Ache Jesus. Tenha a consciência dessa presença e comece a fazer milagres e prodígios. Comece a realizar o extraordinário no seu ordinário. Comece a realizar o impossível através da sua vida, na vida das pessoas. Quando a gente tem essa consciência, a gente para de ser o crente pitão de oração. É porque a gente fica assim, ora por mim, faz campanha comigo, ora por mim, ora por mim. Não, você se torna a resposta da oração das pessoas. É muito bom a gente pedir oração, né? Compartilhar a oração, saber e entender que tem irmãos e irmãs que oram por nós, oram conosco, mas é muito maravilhoso ainda nós darmos, nós oferecermos essa oração, entendermos que é muito bom você ter alguém que ora por você, mas melhor ainda é você orar por alguém. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então, melhor é você estar na posição de orar pelas pessoas. Melhor é você estar nessa posição, nessa consciência que você não precisa da oração do apóstolo, do bispo, do pastor para o sobrenatural acontecer. Não, a sua oração. A sua oração. Quando você tem a consciência da presença, o sobrenatural pode acontecer na sua vida através da sua oração. Sabe, a gente para de ser pedinte. A gente para de ficar pedindo, ora. Não, a gente começa a orar. A gente começa a se mover. A gente começa a caminhar nesse caminho onde as pessoas vão desfrutar dessa presença através das nossas vidas. Sabe? Jesus, ele está pronto a nos encher do poder, da glória, da presença dele, assim como ele fez com Pedro. Pedro não precisou mudar o seu temperamento para que a presença se manifestasse. Não. Pedro, ele precisou falar para Jesus, eis-me aqui. Ele precisou ser tratado no seu dia a dia, no seu cotidiano, normal, porque quando a gente tem a consciência dessa presença, a vontade de Jesus se torna mais latente em nós, então a gente começa a caminhar. Uma caminhada de maturidade, uma caminhada de responsabilidade. A gente se torna responsáveis por essa presença. Sabe, é tão lindo, é tão maravilhoso quando esse entendimento vem e a gente entende que nós somos responsáveis por essa presença. Mesmo indignos, mesmo improváveis, mesmo pequenos, mesmo às vezes sem saber ler, sem saber escrever, sem saber falar, sem ter uma eloquência, sem ter um curso de oratória, mesmo com toda essa bagagem. Mesmo às vezes quando nós temos a nossa alma ferida. O importante é que você precisa entender que quando você tem a consciência dessa presença, mesmo com sua alma ferida, mesmo às vezes com problemas, mesmo às vezes passando por situações, por desertos, por provações, mesmo às vezes com sua alma batida, se chegar uma pessoa até você,
você pensar assim, não, eu não vou liberar algo de mim, eu preciso liberar algo de Deus, eu tenho uma consciência da presença que mesmo passando por algumas provações, mesmo com a minha alma batida, não é sobre mim, mas é sobre Ele, é sobre uma presença que eu carrego. Então, você sempre vai ter algo de Deus para dar para as pessoas. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você carrega de você, mas é sobre o que você carrega dele. É sobre a consciência da presença que ele está. E tudo que fluir de você não vai fluir de você, mas vai fluir dele. Vai fluir através de você. Mas é tudo dele. Então, quando nós temos a consciência dessa presença, até o falar de Jesus para as pessoas se torna mais fácil. Se torna mais rotineiro. Então, que você possa experimentar na sua vida, no seu cotidiano, no seu normal, o impossível se tornar real. O impossível se tornar possível. E no seu ordinário, o extraordinário de Deus possa acontecer todos os dias. E você possa viver o extraordinário todos os dias. Assim como caminhar era normal na vida de Pedro e ele curava, que isso possa ser normal na sua vida também, em nome de Jesus. Que você possa se tornar a resposta de oração das pessoas. Que você possa se tornar a resposta de milagre das pessoas. Tanto na sua casa, quanto nas pessoas que cercam você por onde você passar. Não porque você é bom, mas porque através dele, ele já fez tudo. E através dele nós temos paz com Deus. Então abra mão dessa culpa que você carrega, abra mão desse aprisionamento aí que você precisa fazer alguma coisa para merecer essa presença. Não. Nós não somos merecedores. Nunca vamos ser. Mas Jesus se tornou merecedor por nós. Então que essa presença, essa consciência da presença se torne real na sua vida em nome de Jesus. Você é filho, você é filha, você é sacerdócio real, você é representante de um reino maravilhoso e perfeito. Você é filho e filha. Quero orar com você hoje, que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Ela me edificou muito. Trouxe revelações íntimas a mim, muito profundas. Então, que essa palavra possa tirar o peso que você carrega. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos fazer a oração do dia, né? Feche os seus olhos, se você puder fechar. Você que está dirigindo, continue dirigindo. Né? Mantenha o seu pensamento aí, vamos orar. Senhor, eu quero abençoar o dia de cada pessoa que está nessa live, que vai ver essa live mais tarde, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha tirar toda a culpa que nós carregamos e que nos impede de termos um relacionamento profundo contigo, em nome de Jesus. A culpa nos afasta profundamente da comunhão que nós precisamos desenvolver contigo. Então, tire essa culpa, tire esse olhar que nós temos para as nossas falhas, para as nossas transgressões, e nos dê o entendimento que através de Cristo Jesus, pela fé, através de Cristo Jesus, hoje nós temos paz com Deus, hoje nós somos sarados, nós somos livres para exercer a vocação de sacerdotes nessa geração que o Senhor nos deu. Senhor, vem tirando toda culpa, todo aprisionamento, Senhor. E que o Senhor venha nos suprir agora, Senhor, com uma presença real. Que o Senhor venha nos suprir, Senhor, com uma presença que se manifeste todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a consciência dessa presença ser real nas nossas vidas. Que nós possamos experimentar o impossível no nosso dia a dia normal. Que nós possamos experimentar, Senhor, o sobrenatural no nosso dia a dia normal. No nosso ordinário, no nosso cotidiano, em nome de Jesus. Senhor, traz a revelação da Tua presença. Traz a revelação, Senhor, da Tua presença, do caminhar contigo. Nos ajuda a nos aprofundar nessa comunhão contigo, em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que o véu foi rasgado e que o acesso está livre, então nos ajuda a caminhar e a acessar essa consciência da presença. Nós precisamos cultivar essa presença, nós precisamos, Senhor, cultivar esse entendimento dessa presença, dessa consciência, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar todo o peso e que o Senhor possa nos fazer entender que essa presença é real. Em nome de Jesus, eu abençoo o dia. Eu abençoo a trajetória de cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe
o seu ordinário e que você venha experimentar hoje o extraordinário no seu cotidiano. Que você venha ouvir a Jesus, que o seu ouvido, o seu coração venha estar mais afiados a ouvir a voz de Deus. O Senhor vai falar com você hoje. Eu declaro isso sobre a sua vida. Vai falar com você hoje, amanhã, depois de amanhã. Em todos os momentos, Deus fala. Nós precisamos ouvir. Desfrute dessa presença, dessa consciência da presença. Em o nome de Jesus, fique na paz de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, com o nosso próximo devocional, com a nossa próxima Maria, que vai estar fazendo devocional de manhã. Compartilhe esse vídeo. Né? Siga a Casa do Pai, siga as nossas redes sociais, fique atento às nossas redes sociais. Deus abençoe você e até mais. Até a próxima live.